Fala, pô, beleza? Tudo bom com vocês? Mais um vídeo, sejam muito bem-vindos a mais um anime. Vamos lá, esse anime aqui, ele chama-se Ballpark de Tsukamaete. É o seguinte, é um anime de esporte? Sim e não. Só que a história é centrada numa garota e um rapaz. Vou tentar explicar da forma mais simples possível. Particularmente vai ter um jogo de beisebol, vai ter um jogo assim normal de beisebol e tal. Só que a história é centrada nessa garotinha loira. Por quê? Ela é uma vendedora. Vocês sabem que todo estádio de futebol, de futsal, e os caramba aquático, beisebol ou basquete, sempre tem um pessoal que fica vendendo, tem um mascote e tal. E aqui a história é centrada no pessoal que vende, numa vendedora anônima, tá ligado? E é o seguinte, simplesmente a história conta a história de um rapaz que ele chega cansado do trabalho, é CLT, chega cansado e falou assim, não, hoje eu vou ver o jogo. Vou ver o jogo, né? Aí é o seguinte, a mina fica observando ele por horas, tipo, olhando aquele jogo e pensa, eu vou oferecer uma cerveja pra ele. Só que essa cerveja tá tão boa que ele dá uma boa quantia pra ela, dá uma boa quantia. E realmente, tipo, ela vai conversando com ele, ela vai isso e aquilo, ele fica um pouco de sonolência. E chega um momento que ela chega tão pertinho dele e fala assim, olha, realmente, você se esforçou tão bem no seu emprego hoje. Parabéns, você é um cara bem sucedido. Ela fica apoiando ele. E ele fica achando muito estranho, tipo, como é que ela sabe que realmente eu trabalhei, tipo, diferente e tal. Sem falar que ela começa aos poucos começar a gostar dele. Sem falar que ele tenta dar uma dica pra ela enquanto ela tá vendo o jogo. E pra ela também, sempre momentos um pouco juntinhos e tal. Sem falar que isso vai se repetindo. Todos os dias, quando tem um jogo, ele vai lá ver ela. Sim, ele vai lá ver ela e ela também vai lá ver ele. Não só isso, ela começa a gostar muito dele. E inclusive eu achei bacana a proposta. Às vezes não é nem tão focado assim no jogo de beisebol, mas é focado numa relação entre dois protagonistas que eu achei interessante ser mostrado aqui. Sem contar que o que vai acontecer. Como ele pagou o dobro das cervejas, ele bebe todas e, sabe, fica bêbado. Mas ele vai lá, ajuda ela e ela apresenta-se pra ele, ele também se apresenta pra ela, conta um pouco da sua vida, sem falar que eles ficam, às vezes até o final do jogo, tipo, ela conseguiu vender tudo, então ela fica sentada do lado dele, vendo o jogo, conversando, apoiando ele, os dois ficam se apoiando e vira tipo aquele romancezinho, tipo... um romancezinho. Sem falar que se ele tiver olhando outra garota vendedora e essa garota vendedora oferecer pra ele, ela fica com ciúme. Sim, ela fica com ciúme porque ela tá vendendo aquilo, ela gosta do cara e ela começa a gostar realmente dele. Tem alguns eventos aleatórios, tipo o negócio da polícia, porque foi prendendo um pessoal e tal, sem falar dessa meninazinha, mas fora isso, eu só queria falar na relação desse garoto e dessa garota. O restante é irrelevante, mas sendo sincero, eu gostei do anime. Talvez eu acompanhe? Talvez. Até o momento eu dou um 3. Eu dou um 3 porque não me chamou tanta atenção, mas eu gostei da relação dos dois. Não é um romance clichê. Não é um romance padrão de animes. É um romance mais vida real. Sabe? É como se fosse um desenvolvimento de casal. Não teve aquela forçação. Não teve aquela... coisas que eu falei pra vocês. Forçação, clichê. Não teve. Eu realmente gostei. E é isso aquilo. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Até mais e fui e acabou-se.